Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima terça-feira a todos que acompanham a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo, e a política fervilhando aqui no Brasil. Hoje, o dia da audiência que poderia resultar na cassação da chapa Dilma Temer. E bola cantada, a audiência foi adiada, prolongada por muito tempo. Enquanto isso, Brasília está aterrorizada com o acordo de delação do marqueteiro João Santana e da esposa dele, a Mônica Santana. Eu trago os detalhes para você a partir de agora. Dia de grande expectativa aqui no Brasil com o julgamento da ação proposta pelo PSDB contra a chapa Dilma Temer, que na prática pede a cassação da chapa toda, ou seja, derrubar também o presidente da República, Michel Temer, que foi vice de Dilma Rousseff. A bola foi cantada, eu contei para você que acompanha os meus canais que a sessão seria adiada e assim foi. A sessão foi prorrogada com o mesmo argumento que eu já havia adiantado para quem me acompanha nas redes sociais, né? A defesa da chapa Dilma Temer disse o seguinte: olha, tivemos pouco tempo para defesa, não tivemos aí os 5 dias necessários, mas apenas 2, então vamos lá, precisamos remarcar e precisamos ouvir novas pessoas. No rol das novas testemunhas está lá o Guido Mantega e também o João Santana, marqueteiro do PT, e a mulher dele, a Mônica Santana, que eu chamo de Mônica Cafona, né? Então houve aí essa reviravolta, apesar da expectativa, tanto na política quanto na economia, o mercado financeiro ficou nervoso, o dólar subiu um pouquinho, mas nos bastidores a gente já imaginava que isso fosse acontecer, que sequer o relator leria o seu relatório, o seu voto hoje no TSE. E como é que vai ser a partir de agora, né? A partir de agora, a coisa deve se enrolar e se arrastar muito tempo. Primeiro porque o presidente do TSE deve viajar, vai passar um bom tempo fora do Brasil, né? Então isso também impacta um pouquinho as coisas. Agora, no mês de abril, haverá a mudança de 2 ministros, entre abril e maio, de 2 ministros do TSE. Ou seja, chegarão 2 cabeças novas que, obviamente, vão pedir vistas ao processo, porque vão alegar que querem conhecer intimamente o processo, que não podem votar sem saber exatamente cada linha que está nesse processo, que é um processo longo. Então, pode jogar isso para o segundo semestre. Alguns analistas acreditam que em maio esse julgamento seria retomado, mas não vai ser retomado, ainda que as testemunhas todas sejam ouvidas agora, né, durante esse mês, ainda que decorram 5 dias de prazo, né? Mesmo assim, existem essas outras variantes que transformam a matemática da política em algo não exato, né? Não é como a matemática básica, né? 2 e 2 são 4. Não, a equação é muito mais complicada e com certeza, além de alguns ministros estarem atuando para arrastar o processo lá para 2018. E por que isso? Por que em 2018? Justamente para que o TSE desista, se eventualmente houver todo o material ali para cassação do Temer, né? Por quê? Porque em relação à chapa, em relação a Dilma, não há dúvida nenhuma. Qual é a estratégia da defesa do Michel Temer? É separar a chapa, é ter uma prestação de contas para a Dilma Rousseff e uma prestação de contas para o Michel Temer, uma prestação de contas do PT e uma do PMDB. A defesa do presidente da República acredita que com a separação de chapas consiga livrar o presidente, né? Consiga tirar ele desse pacote do PT em que o propinoduto jorrou. A questão é, e nas contas do PMDB, né? Conseguirá a defesa de fato blindar o PMDB nesse processo todo? Então, o que se espera, o que a chapa, né? O que o Temer espera e a própria Dilma é que isso vá lá para 2018. 2018 é ano eleitoral e que o TSE, digamos assim, cria um certo desânimo de querer caçar um presidente justamente em ano eleitoral. Já imaginou a bagunça? O Brasil é essa bagunça, a democracia do Brasil está muito bagunçada, muito desordenada, né? Uma desordem absoluta. Mas uma coisa interessante é que quem propôs a cassação da chapa foi justamente o PSDB, né? Que propôs lá atrás,
né, quando ainda não tinha havido impeachment, quando a situação era outra, quando a Dilma era presidente da República, né? E como o mundo da política, como eu digo para você aqui no Brasil, né, sempre dá muitas voltas e 2 e 2 na política não são 4, a Dilma caiu, o Michel Temer assumiu e hoje o principal aliado do Michel Temer é justamente o PSDB, que também apoia a separação da chapa, né? São aí as incongruências da nossa política. E o que está esquentando os bastidores para valer por aqui é a informação que foi trazida justamente nessa sessão, né, que deveria iniciar o processo aí de cassação ou não da chapa Dilma Temer, mas é a informação de que o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF, aceitou o acordo de delação, homologou o acordo de delação premiada da Mônica Santana e do João Santana, os marqueteiros do PT. João Santana é o marqueteiro das últimas campanhas do PT e já havia confessado, né, em depoimento, que recebeu muito, mas muitos milhões e milhões de dólares fora do Brasil, justamente para encher aí os caixas do PT nas campanhas. A suspeita aí, ele confessou pelo menos 4,5 milhões que ele teria recebido do Zvi Skornik, que na prática, foi o caixa 2 da campanha de Dilma em 2010 e também recebeu outros tantos milhões, pelo menos 3 milhões de dólares da Odebrecht fora do Brasil, né? Então, a própria defesa do casal ofereceu, né, o acordo de delação, o Ministério Público acatou o acordo de delação, aceitou e a PGR homologou. Aliás, o Luiz Edson Fachin homologou, né, o STF homologou. Se o STF homologou, isso significa que ele viu indícios, viu informações que de fato comprovam aquilo que o casal disse, né? Então a delação tem que vir com as informações, tem que vir com provas, tem que vir com indícios, não é falar qualquer coisa e pronto, né? E isso foi remetido para o Supremo. Se foi remetido para o Supremo, a gente tira uma outra conclusão bastante lógica. Se está no STF, é porque eles delataram esquemas envolvendo gente que tem foro, ou seja, deputados, senadores, ministros, né? E o clima vai esquentar e vai esquentar bastante em Brasília. O João Santana e a Mônica Santana, que eu chamo de Mônica Moura, né? Que eu chamo de Mônica Cafona, eles são, digamos assim, um poço explosivo de informações. E tem muito, mas muito o que falar quando o assunto são os esquemas do PT, não só no Brasil, mas no mundo todo. Os baianos, né, têm uma grande intimidade com o propinoduto da Odebrecht e com tudo que saiu dos cofres públicos, passando pelo Odebrecht e voltando para o caixa do PT. Eles já contaram em detalhes como faziam os esquemas, como esse dinheiro chegava fora do Brasil e como voltava para a conta do Partido dos Trabalhadores em época de eleição de Dilma Rousseff e de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa notícia, de fato, vai tirar o sono dos políticos por aqui. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos e nós nos vemos durante a semana aqui na BR TV Boston. Todos vocês que acompanham o noticiário brasileiro, fora do Brasil, em qualquer canto do mundo. Se inscreva no meu canal, dá uma olhadinha nas minhas redes sociais e você fica atualizado todo dia e o dia todo sobre o que acontece aqui na Terrinha. Tchau! Olá, sou Kleber Menezes, sou de Ipatinga, Minas. Fique ligado na BR TV, novo canal de televisão para brasileiros nos Estados Unidos. Forte abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.